que bom que vocês voltaram. Voltei, eu acho que tá bem melhor a imagem agora, eu não sei realmente o que aconteceu. Quero falar um pouco, comecei a falar sobre a repercussão do DISC de ontem, né? Eu recebi várias mensagens no meu privado, no meu WhatsApp, perguntando, falando um pouco sobre o DISC. Quero falar um pouco mais sobre esse momento, ainda sobre o DISC, antes de entrar nas nossas forças de caráter, que é uma das ferramentas bem legais também. Então, é o seguinte, sobre o DISC ainda, tá? O DISC, ele é uma ferramenta de assessment, de análise de perfil comportamental. Oi, Karine, tudo bom? Então, muito mais do que simplesmente perfil D, I, S e C, o DISC nos traz características da gente. E eu não gosto da ideia da gente rotular as pessoas. Ou seja, é I, é isso e pronto. É C, é isso e aquilo. Por quê? Porque a gente é muito mais do que um rótulo, certo? A ferramenta de análise de perfil comportamental serve para que a gente possa usar o potencial da gente num expoente maior. E não para rotular. Porque sempre que a gente rotula alguém, sempre que a gente coloca alguém numa caixinha, a gente está menosprezando uma série de coisas. E ela é uma ferramenta que precisa ser interpretada sobre todos os aspectos que ela tem. Não somente pela questão do perfil principal. Porque a gente tem que olhar o perfil auxiliar da gente e a gente tem que olhar uma série de outros indicadores. Eu peguei para mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver. Esse aqui é o resumão do meu DISC, tá? Então vocês vão ver aqui assim, ó, I e D é o meu perfil principal. A gente ainda tem, assim, ó, estilos de liderança que a gente avalia. A gente tem áreas de talentos. Então tem uma série de outras coisas que precisam ser levadas em consideração, além simplesmente de descobrir o seu perfil. A gente falou sobre os perfis, mas a gente precisa ter claro que nós não somos um perfil. Nós somos um conjunto de coisas e sempre que a gente conhece o perfil da gente, ou sempre que a gente conhece um pouco mais do perfil do outro, a gente pode trabalhar nisso de uma forma diferenciada. Mas é mais do que um perfil. Não vamos botar as pessoas em caixinhas, porque as pessoas não são caixinhas, as pessoas não são o seu perfil, mas um conjunto de coisas que formam o seu perfil. Fica claro essa diferença para quem tá aí comigo? Para quem foi entrando agora, eu entrei e saí, me dá ok, ver se a minha imagem melhorou, por gentileza, se o meu som tá bom, para mim poder continuar. Quem ontem estava aqui conosco, quem já identificou o seu perfil, por favor, conversem comigo, a menina ficar conversando sozinha, né? Vamos lá? Então, quem estava aqui ontem, se alguém puder me dizer quem é que... A Nádila tá me dizendo que tá ok. Quem estava aqui comigo ontem conseguiu identificar um pouco do seu perfil? Saber, eu acho que eu sou D, eu acho que eu sou I. Sim? Que legal. Eu ontem fiz uma enquete no meu Instagram perguntando qual era o perfil que as pessoas achavam que elas tinham, né? E sabe o que é mais legal? Apareceu muito mais D, né? Muito mais pessoas marcaram que eram D do que o Cs. Por quê? Porque o D precisa dizer que é, né? Assim como I era DI lá em cima. Quer dizer que eu tenho muitos mais seguidores D e I? Não. Quer dizer que eu tenho muitos mais seguidores que falam o que são. Lembra que eu falei para vocês da importância da gente se comunicar? Da gente poder falar quem a gente é? Então, muitas pessoas provavelmente são C, leram C e S e não marcaram. Por quê? Porque acabam deixando os outros se posicionarem no seu lugar. É isso mesmo, Rosana, me deu um norte, muito bom, que legal. Fico super feliz com isso, porque eu entendo que a gente, nessa entrega de conteúdo, a gente pode fomentar para que mais pessoas busquem seu autoconhecimento e seu autodesenvolvimento. Uma coisa importante, alguém também me perguntou, a gente pode mudar de perfil? Gente, ninguém é poste. Ninguém fica parado a vida inteira. É possível mudar? É possível que alguns acontecimentos da vida, é possível que algumas coisas de desenvolvimento que tu tenha feito te mude de perfil, tá? É mais raro? Sim, é mais raro, mas é possível, desde que a pessoa entenda e queira fazer essa mudança, ok? E hoje, então, a gente vai falar sobre forças de caráter. Alguém aqui que tá comigo já fez a sua avaliação de forças de caráter?
conhece o instrumento? Responda para mim aí sim ou não, para mim ter uma ideia de com quem eu tô conversando. Se alguém conhece as suas forças de caráter, se já ouviu falar, já fez a ferramenta, ou se não, Fátima, é a primeira vez, não faço nem ideia do que tu tá falando, vim aqui realmente para entender o que vamos aprender hoje. Então, quem pode me dizer se conhece, se não conhece, coloca um sim ou não para mim poder falar um pouquinho sobre o que são. Não. A Kellen já fez, é verdade, Kellen. Eu não lembro das tuas forças, a gente pode até ver. Ó, um monte de gente não fez ainda. É uma ferramenta, tá? Eu particularmente, eu sou uma apaixonada por ferramentas, por instrumentos de assessments. Também não é uma ferramenta de uso exclusivo do psicólogo, tá? Eu gosto de lembrar sempre o que é de uso exclusivo e o que não é. Porque o que é de uso exclusivo a gente não pode compartilhar dessa forma o conhecimento, o conteúdo, tá? Porque tem uma questão de sigilo, de ética e tudo mais. Mas é uma ferramenta desenvolvida por um psicólogo. A ferramenta de forças, ela vem de um estudo de dois psicólogos americanos, o Martin Seligman, que é considerado um dos pais da psicologia positiva, e o Christopher Peterson. Foi publicado em 2004, então ela já não é tão nova, ela já foi validada, já foi testada e tudo mais. Vou passar um pouquinho do que é o conceito da psicologia positiva, porque ela é fundamental para entender o que são as nossas forças. Durante muito tempo, a psicologia enquanto ciência estudou o processo de adoecimento do ser humano. Ou seja, eu e o Joãozinho aqui passamos pela mesma situação. E por algum motivo, eu tive ansiedade, depressão, pânico. E esse é um momento super importante pra gente falar sobre isso, porque a gente tá passando por um momento de pandemia, num momento completamente atípico para todos nós. Então, assim, algumas pessoas vão passar por esse momento super bem. Algumas pessoas vão passar com mais dificuldades. Então, assim, o que é a psicologia positiva? A psicologia positiva parte de um pressuposto de que, ao inverso, ou diferente da psicologia tradicional, que estuda o processo de adoecimento do ser humano, ou seja, por que tal pessoa, as duas pessoas passaram pela mesma situação, e um teve ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ou uma série de outras doenças psíquicas que são passíveis de se ter diante de momentos de adversidade, por que algumas pessoas adoecem e outras não? E a psicologia, durante muito tempo, estudou o processo de adoecimento, ou seja, o porquê que as pessoas adoeciam. E se trabalhou em cima disso. Olha, teve depressão por causa disso, tem ansiedade em função daquilo, e assim sucessivamente. A psicologia positiva vem num viés completamente diferenciado, que é sobre esse conceito que a gente vai falar agora, que é o conceito de forças, que é um conceito dentro da psicologia positiva. A psicologia positiva, ao invés de estudar o processo de adoecimento, ela vai estudar quem não adoeceu. Ela vai estudar as pessoas que têm mecanismos egóicos, mecanismos de resiliência, mecanismos de defesa diferenciados. Então, se tu for pensar assim, ó, a psicologia positiva vem com o intuito de estudar quem está saudável e como fazer para que mais pessoas possam se manter saudáveis. Eu, quando conheci essa teoria, me fez muito sentido, me fez eu me entender muito enquanto profissional, de que ao invés de tratar o processo de adoecimento, a gente pode promover saúde. E para mim fez muito sentido. Isso quer dizer que isso é a única forma que existe de trabalhar? Não. Isso quer dizer que essa é a minha forma de trabalhar e é sobre o viés aonde eu trabalho, que é dentro do processo de fortalecimento das tuas forças, de trabalhar quais são as tuas principais habilidades. Também não quer dizer que as outras coisas estejam erradas, só quer dizer que a psicologia tradicional, a psicologia clássica, perpassa questões de passado, perpassa questões de como tu reagiu àquilo naquele momento. E é bem importante, é super importante. Eu, quando fiz análise, fiz muitos anos de análise, tá? Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas tu é psicóloga? Vai na psicóloga? Sim, vai, muitas vezes, tá? Muitas vezes, muitos anos. É muito bom. Eu já fiz análise durante muito tempo da psicologia clássica, passei pela psicologia clássica, fui para a psicologia comportamental, estou na psicologia positiva nesse momento. Que bom, né?
Que bom que a cabeça da gente pode mudar. Dizem que a cabeça da gente é redonda para as ideias poderem circular. Então vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre as forças de caráter. Falamos então, bom, todos nós, então tá, explicado o conceito de psicologia positiva, que é de onde vem essa ferramenta que a gente vai trabalhar aqui agora. O Martin Seligman descobriu nas pesquisas deles que todos nós temos 24 forças. Olha que legal, 24 forças. O pessoal que está no meu grupo, que está inscrito na jornada de autodesenvolvimento, já recebeu as 24 forças, tá? Quem não está inscrito ainda, corre lá e te inscreve, porque assim que tiver inscrito, recebe esse material para poder já conhecer quais são as 24 forças. Eu vou falar delas aqui, mas é legal receber antes para dar uma olhada nisso tudo, né? Ah, obrigada, Marciane. Então, vamos lá. Quais são as 24 forças? Eu vou falar sobre elas assim. E ele descobriu que todos nós temos essas 24 forças. E que são isso que nos diferenciam, que fazem com que a gente possa crescer e se desenvolver. Então, assim, para entender como as pessoas se desenvolvem e alcançam as virtudes, foram criadas essas 24 forças. Nós temos as virtudes e temos as forças. Dentro das virtudes estão as forças. É um assunto, e vou compartilhar com vocês a primeira vez que eu falo sobre ele, assim, eu já trabalhei em grupos individuais, já trabalhei em grupos fechados e já trabalhei individualmente com cada cliente meu que busca crescimento e desenvolvimento. E é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto aberto, assim, para todo mundo. Então, se eu falar muito rápido ou se eu fugir do tema, alguém me busca para mim poder fazer uma entrega de qualidade para todos nós, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a falar de todas elas. Então, primeira coisa, todos nós temos 24 forças. Conhecer elas traz o quê? Aumenta o nosso nível de engajamento, conhecer elas aumenta nossos indicadores de produtividade, aumenta o nosso bem-estar psicológico e, além de tudo, assim, a gente tem uma menor incidência de doenças que possam comprometer a nossa saúde física e mental. Alguém tem ideia de quais sejam essas forças? Eu perguntei ali no grupo, alguém me falou, acho que a minha é amor, acho que alguém me disse que a outra é curiosidade. Alguém sabe qual é a sua? Posso contar para vocês as minhas. A minha principal força nesse momento, porque as forças, elas podem mudar de acordo com o período que a gente vive. As nossas forças podem ser trocadas de lugar. Elas não necessariamente vão ser sempre as mesmas. Na primeira vez que eu fiz esse assessment, a minha principal força era integridade, tá? Hoje, integridade é a minha terceira força. Por quê? Quer dizer que eu deixei de ser íntegra? Não. Só quer dizer que nesse momento eu estou usando uma outra, mas nesse momento a minha principal força é perspectiva, que é uma outra força que a gente tem. Então agora eu vou começar falando um pouquinho sobre elas. Vou começar falando sobre as forças, as virtudes de sabedoria e conhecimento, tá? Então a gente vai falar sobre criatividade, que também está nas minhas forças de assinatura. É isso, tem força, todos nós temos 24. As 5 primeiras, que a gente normalmente identifica como sendo as nossas, são as nossas forças de assinatura, ou seja, são as forças aonde a gente se identifica basicamente no momento, são as forças que as pessoas nos identificam também e que a gente consegue acessar de uma forma mais rápida. Vamos falar sobre criatividade. E anota aí, pega teu papel e tua caneta e lembra de anotar porque eu vou falar sobre cada uma delas. Uma das primeiras forças uma das forças que a gente tem é criatividade, que hoje está nas minhas superiores. Criatividade, quem tem essa força, na verdade, são as pessoas que pensam em formas inovadoras e produtivas. São aquelas pessoas que normalmente sempre pensam de um jeito diferente. Elas estão sempre buscando novas ideias, buscando novos conceitos. São as pessoas que realmente têm por hábito fazer diferente o tempo todo. E quase sempre. Nunca estão satisfeitas com a mesma coisa. Alguém acha que tem criatividade? Legal. Uma das outras forças, a outra força que a gente tem é curiosidade.
É o interesse e a busca por novidades. São aquelas pessoas que normalmente sabem antes dos outros o que está acontecendo. Eles têm interesses por experiências diferenciadas, eles buscam assuntos diferentes, por temas diferentes, estão sempre buscando desenvolver, crescer e fazer algo, explorar coisas diferenciadas. Falamos de duas: criatividade, curiosidade, critério. Critério é uma das terceiras forças que a gente tem aqui. Se alguém ficou com dúvida ou ainda não sabe, e se eu tiver muito rápido, lembra, me busca, por favor. Quem tem entre as suas forças critério? Critério são as pessoas que têm um pensamento mais crítico sobre o mundo. São as pessoas que costumam refletir, examinar os ângulos. São pessoas que não tiram conclusões precipitadas das coisas. São pessoas que são capazes, podem até mudar de opinião, mas mudam de opinião diante de evidências. Ou seja, são pessoas que buscam evidências claras para fazer as coisas. Ainda dentre as virtudes de sabedoria e conhecimento, a gente tem as pessoas que têm amor ao aprendizado. O amor ao aprendizado é uma das forças muito legais, porque as pessoas às vezes olham o seu mapa e dizem assim: nossa, mas o amor ao aprendizado está aqui no último, e eu adoro ler, eu adoro estudar. O amor ao aprendizado não é necessariamente isso. Quem tem um amor ao aprendizado são aquelas pessoas que olham e já sabem. Sabe aquelas pessoas que não fazem muito esforço para aprender e aprendem? Aquelas pessoas que nunca precisaram estudar muito, mas pegaram o conteúdo no ar. Essas pessoas têm amor ao aprendizado nas suas forças superiores, ok? E é bem legal, é bem interessante de ver, porque quando a gente encontra uma pessoa que tem essa força, ela já pegou muito rápido. Eu comecei a explicar sobre isso, ela já foi. Por quê? Porque sabe do que eu tô falando, certo? E a gente ainda tem, dentro dessa virtude ainda, a questão de perspectiva. Perspectiva é uma outra força que a gente pode ter. Perspectiva são as pessoas que são capazes de dar conselhos sábios, que conseguem olhar o mundo de uma forma mais sensata, que conseguem olhar as coisas mais para si e para os outros de uma forma mais coerente. As primeiras forças que eu falei agora, lembrando sempre, elas estão dentro da virtude de sabedoria e conhecimento. A gente vai falar agora de uma outra virtude e quais são as forças dessa outra virtude. A outra virtude que a gente vai conversar agora é a virtude da coragem, tá? Então, dentro da virtude da coragem, a gente tem outras forças. Uma das forças que a gente tem é bravura. Bravura, valentia. Ter bravura não quer dizer não ter medo. Significa ter medo, mas ir em frente, mesmo assim. Significa agir de acordo com as suas convicções. Significa, mesmo que aquilo que a gente não seja uma opção popular, tipo assim, não seja uma coisa que agrade a todos, eu acredito nisso e eu vou em frente, porque eu tenho certeza do que eu tô fazendo. E não tem a ver com limitações, com questões físicas a bravura, mas com o quanto eu entendo que aquilo é importante. A gente tá fazendo sentido? Tô muito rápida. Alguém me ajuda aqui? A Kelly tá me ajudando. Quando eu fiz, deu esperança, integridade, perdão, justiça e amor, minhas principais. Eu não ia lembrar. E Kelly, é legal refazer, tá? Porque a gente muda muito, tá? Por que a gente muda as nossas forças de caráter? Porque em determinados momentos a gente tá precisando usar mais alguma. Em algum momento a gente está precisando usar mais outras. Então a gente descobre por que a gente está mudando as nossas forças, ou porque a gente escolheu e elegeu trabalhar algumas delas em especial, tá? Por exemplo, entre as minhas forças inferiores está perdão. Gente, se você soubesse o que eu tenho trabalhado por perdão trocar um pouco de lugar. Ele já trocou, ele era a 23ª, agora ele é a 20ª, eu acho. Por quê? Porque eu ainda tenho dificuldades para perdoar. Quer dizer que eu não perdoo? Não, porque força sempre é positivo. Quer dizer que eu uso mais outras habilidades, outras forças de caráter minha do que o perdão. Então a gente precisa saber as nossas forças para poder
usar elas da melhor forma possível. E assim, ó, quem ficar aqui até o final, ó, dica, agora presta bem atenção. Quem ficar comigo até o final, fizer um print dessa tela, eu vou mandar de presente o link para poder fazer as suas forças. Olha que legal. Eu até acho que eu merecia uma chuva de corações por causa disso. Vocês não acham que eu merecia? Mas isso é só para quem ficar até o final. No final eu vou mandar o link, tá bom? Mas tem que printar a tela daí pra gente. E aí eu mando o link depois contando como é que é. Vamos lá? Então falamos sobre bravura, vou falar sobre perseverança, tá? Perseverança é uma outra força. Ah, que lindo! Perseverança é uma outra força que a gente tem, que é a força de terminar o que a gente começa. Quem tem perseverança nas suas forças principais tende a colocar em prática, tem prazer em completar as tarefas. Então, uma outra força super legal. Aqui tá a integridade. A Kellen falou que era dela, é minha, tá nas minhas forças superiores. Integridade tem a ver com falar a verdade, mas de forma mais ampla, tá? De forma mais genuína. São aquelas pessoas que simplesmente são sinceras e são honestas, independente de uma pessoa estar olhando ou não. Faz parte dos seus valores mais intrínsecos a honestidade e a integridade. Quer dizer que quem não tem integridade nas suas forças principais não é íntegro? Não quer dizer que usa outras forças. Ó, o Álvaro tá me dizendo que a dele deve ser liderança. Já fez o assessment na Álvaro? Se não fez, depois eu vou mandar para quem printar a tela que eu vou mandar o link pro assessment para fazer. Gente, assim, ó, eu vou mandar o link do acesso, mas vocês vão combinar comigo assim, ó, que não basta só fazer, tá? Quando a gente lê, vocês vão ter uma série de informações bem legais. Mas é preciso conversar e pensar sobre como isso mobiliza vocês, na verdade, ok? Falamos sobre integridade, uma das outras forças que a gente tem é vitalidade. Vitalidade é o quê? Sabe aquelas pessoas que têm prazer com a vida? Sabe aquelas pessoas que sentem-se estimuladas simplesmente pelo fato de estarem vivos? São pessoas que têm nossas forças principais, vitalidade. A gente tem pessoas que ainda têm humanidade nas suas forças principais. Humanidade, de novo. Humanidade estão nas virtudes. Entramos numa outra virtude, que é a virtude de humanidade. Dentro da humanidade existem forças que são o amor, a generosidade, a inteligência social. Vou falar sobre cada uma delas. Se alguém encontrar nas suas forças principais amor, isso significa o quê? Que tu é todo amorzinho, não. Isso só significa que tu é uma pessoa que em tudo que tu te propõe a fazer, tu põe amor. Tu faz isso com muito afeto no que tu te propõe a fazer. Outra força que a gente tem é generosidade. Tem gente que tem generosidade nas suas forças. São aquelas pessoas que realmente fazem porque entendem que faz parte da sua vida fazer isso. Elas têm um amor altruísta ao outro e ao mundo. Então elas podem fazer e fazem as coisas simplesmente porque entendem que isso faz parte delas. A gente ainda tem a força de inteligência social. Inteligência social são as pessoas que são conscientes dos seus próprios motivos, são as pessoas que sabem usar o social a seu favor, são as pessoas que sabem se adaptar a diferentes situações e que usam isso em prol dos seus resultados. Beleza? Entramos na quarta virtude, que é a virtude de justiça. Vamos lá. Entre a virtude de justiça, a gente tem a força de trabalho em equipe, justiça como um todo, liderança, tá? Quem tem trabalho em equipe nas suas forças? Quem tem trabalho em equipe nas suas forças são as pessoas que realmente se sentem super bem. Ai, obrigada, Jean! São as pessoas que realmente se sentem muito bem estando junto com o grupo, estando em parceria com o outro, tá? As pessoas que têm trabalho em equipe nas suas forças superiores são as pessoas que trabalham, que se identificam estando com um outro e estando em grupo. Dentro dessas forças ainda a gente tem justiça. Quem tem justiça nas suas forças de assinatura são aquelas pessoas que têm noções de equidade muito
muito, num expoente muito maior. Elas não deixam que os seus sentimentos pessoais interfiram nas coisas, porque ela entende que se eu fiz isso pro Jean, eu vou fazer a mesma coisa para o Jaime. Ou seja, eu não consigo fazer uma entrega diferenciada porque eu gosto mais de um ou mais de outro. Eu tenho um senso de justiça e vou fazer com que isso prevaleça no que eu estou fazendo, ok? Falar de liderança agora. É engraçado que liderança está dentro das forças, está dentro das virtudes de justiça. E às vezes eu converso com alguns líderes e eles olham a liderança deles e a liderança deles não está nas suas forças principais. E aí eles dizem, mas como? Eu tenho liderança. Depende de liderança. Porque liderança, dentro desse conceito que a gente fala, que é o conceito da psicologia positiva e do conceito do VIA, que é esse assessment que eu vou liberar depois para quem ficar comigo aqui até o final, diz respeito a quê? Não só a liderar o outro, mas ser líder das suas próprias escolhas. Ser líder da sua própria vida. E eu gosto muito desse conceito de liderança que eles apresentam pra gente, porque eu entendo que esse é o conceito que faz sentido. Ou pelo menos faz sentido pra mim. Se tu não conseguir liderar a tua vida, se tu não conseguir liderar as tuas escolhas, se tu não conseguir liderar quem tu é, tu não lidera ninguém. Faz sentido isso pra vocês enquanto líderes ou enquanto pessoas que entendem sobre liderança? Que liderança só faz sentido se tu liderar a ti mesmo, não é liderar necessariamente um grupo ou uma equipe? Faz? Não faz. Não sei. Vou falar da última virtude que a gente tem, que é temperança. E aí dentro da temperança a gente tem perdão, humildade, prudência, autocontrole. Ok? O que é a força do perdão? Quem tem perdão nas suas forças de assinatura são as pessoas que têm facilidade de perdoar quem erra consigo, quem erra com... São as pessoas que realmente perdoam de uma maneira mais tranquila. Lembra que eu falei pra vocês que ela estava nas minhas forças inferiores? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora se eu quiser trocar, se eu quiser que o perdão seja a minha força superior, o que eu tenho que fazer? Bom, aí existe uma série de exercícios que a gente faz, exercícios guiados por um profissional que podem fazer com que as tuas forças troquem de lugares. Mas tem que entender que se tu quiser que o perdão troque de lugar, uma das outras vai mudar. Vai baixar a criatividade, sei lá, vai baixar alguma delas. Por isso que é importante fazer esse exercício guiado por um profissional, guiado por alguém que possa te auxiliar a entender e até entender o porquê que tu quer fazer essa mudança de lugar dessa força. Certo? Então a gente falou de perdão. Uma das outras forças que a gente tem é humildade. As pessoas que têm humildade nas suas forças superiores são aquelas pessoas que deixam que as suas conquistas falem por elas mesmas. Ou seja, não são aquelas pessoas que precisam ficar falando, olha, porque eu fiz isso, porque aquilo. Ela simplesmente entende que o universo vai ver que aquilo foi uma coisa feita por ela. Então ela não precisa dizer que ela simplesmente é. Tem pessoas que têm prudência nas suas forças, são as pessoas que são mais cautelosas em relação às suas escolhas, são pessoas que não correm riscos desnecessários, ou que possam se arrepender por ter feito alguma coisa. Importante. Lembra sempre assim, não tem uma força. Força sempre é bom, força nunca é ruim, força é sempre positiva, força sempre é o melhor que a gente tem. A gente às vezes usa uma mais, às vezes a gente usa outra menos, e é por isso que elas trocam e oscilam de lugar. Dentro ainda das virtudes de transcendência, a gente tem a apreciação da beleza e da excelência. Essa força são aquelas pessoas que conseguem sentar num fim de tarde e observar o pôr do sol. São aquelas pessoas que conseguem ver beleza e excelência em coisas da natureza, em esferas da vida. São pessoas que conseguem ver o belo nas coisas mais simples. São aquelas pessoas que simplesmente conseguem ver a beleza em coisas que outras não conseguem.
Se eu não me engano, é a minha 24ª força essas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não tenho facilidade para fazer isso nesse momento, ou que eu não uso essa força como eu poderia. Compensação, eu uso outras. Ah, mas eu quero aumentar isso. Ok, então a gente vai trabalhar, vai pensar como faz para trabalhar isso. E eu vou contando um pouco das minhas, tá? Que é para poder usar exemplos para ver se fica um pouco mais claro isso tudo. A gente tem uma outra força que eu amo, que é a força da gratidão. Gratidão, além de despertar, liberar estados de bem-estar e tudo mais, a gratidão consiste em ser grato pelas coisas boas que acontecem, as coisas simples que a gente tem. Quem tem gratidão nas suas forças superiores são as pessoas que conseguem expressar e fazer isso de forma... Oi, Dani, lindo! Tudo bom? Dani, meu sócio, meu amigo, que bom te ver aqui. Então, as pessoas que têm gratidão nas suas forças superiores são as pessoas que conseguem ser gratos às coisas que lhe acontecem de uma maneira muito mais natural. Elas agradecem e são gratas, às vezes, até por coisas que não foram tão positivas, mas elas conseguem ter um aprendizado disso que elas fizeram, ok? Outra força que a gente tem dentro da virtude de transcendência é esperança. E esperança não tem a ver com esperar, mas tem a ver com esperançar, ou seja, é esperar o melhor futuro e trabalhar para alcançá-lo. Acreditar que um futuro bom é algo que pode ser construído. Penso que essa é uma das forças que nesse momento, quem sabe usar ela, vai ter muitos resultados positivos. Por quê? Porque consegue entender que o seu futuro é construído a partir das suas escolhas, é construído a partir das suas decisões e não necessariamente pelo outro, certo? Entre essas forças ainda, entre as virtudes de transcendência, a gente tem humor. Gente, a força de humor são aquelas pessoas que conseguem achar um lado divertido nas coisas, que conseguem encontrar, ver as coisas por um lado mais divertido, mais engraçado. Eu quando encontro alguém que tem nas suas forças superiores essa habilidade, eu sempre digo, deixa eu ser tua amiga. Tão bom ter gente que tem humor nas suas forças principais. Tão bom ter alguém que consegue ver o mundo sobre uma perspectiva mais leve da vida. Então, quem tem essa força consegue fazer isso de uma forma mais tranquila. A gente ainda tem espiritualidade, tem pessoas que têm a virtude, a força da espiritualidade, que são as pessoas que têm fé, propósito. E não necessariamente isso tem a ver, lembra sempre com religiosidade, mas são pessoas que conseguem ter crenças coerentes em relação a quem elas são e em relação ao universo. Que tem crenças que... o Dani tá me dizendo ali que o humor é a arte e a capacidade de se expressar. Que legal, né? Isso é lindo. E só pra mim terminar, ainda tava falando sobre espiritualidade, tá? As pessoas que têm espiritualidade nas suas forças superiores têm crenças sobre o significado da vida que determinam e conduzem a sua conduta e fornecem conforto para essa pessoa. Beleza? 24 forças, falei delas todas aqui. Achei que eu não ia ter tempo para falar, viu? Nem estourei o tempo hoje, mas falei sobre todas elas. E a questão em relação agora, já falei sobre todas, quem tá no grupo já recebeu elas, tá? Quem não tá, faça sua inscrição. Quem quiser o assessment, o link pro assessment, te inscreve lá na jornada do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Tá no site fatimagellen.com.br. Faça sua inscrição, tu vai entrar para um grupo exclusivo. E quem fizer o print dessa tela, me marcar, vou mandar o link especial para ti. Fazer a pose da foto, né? Vou te mandar o link especial para que tu possa fazer esse assessment. Feito, quem fizer o assessment, quem fizer isso, importante ao olhar ele, pensar sobre como eu uso as minhas forças, como eu posso fazer para... São essas que eu quero que estejam aqui? São essas que eu não quero? Quais delas eu gostaria de ampliar? Quais dessas eu gostaria de deixar onde estão? Por quê? Porque todos temos as 24 forças, mas a gente precisa ter claro
que o uso delas precisa ser coerente com o que a gente é. Quer dar bom dia, meu filho? Vem aqui, então. Dá bom dia? Vem. Qual é a sua principal força, meu filho? Qual você acha que é a sua principal força? Mamãe que tá falando sobre forças aqui. Acho que nesse momento a sua principal força aqui é sono. A gente tem acordado um pouquinho mais tarde, tem feito algumas coisas. Dá oi pro pessoal que tá ali, meu filho. Não? Tá, então deixa a mamãe terminar, por favor. Pode ser? Tá terminando aqui. Uma chuva de corações pro Murilo que chegou. Será que tem corações pra ti, meu filho? Meu Deus, acho que não tem corações pra ti, meu amor. Manda uma chuva de corações pra ele, pra mamãe terminar o assunto aqui, por favor. Tá? Mamãe tá terminando aqui. Vamos ver se vai vir os corações. Solta aqui. Filho, não tem corações. Olha ali, veio coraçõezinhos pra você. Que lindo. Agora sim, muita chuva de corações. Tá? Tá lá, ó. Olha lá, ó. Vocês viram? Assim a gente tá nesse momento. Olha, adorou os corações. Obrigada, gente. A gente tá... Todo mundo tá vivendo um momento diferenciado. E saber usar as nossas forças é o que realmente vai fazer toda a diferença para esse momento. Hoje eu ainda conversava com uma cliente hoje de manhã e ela me disse assim, quando será que as coisas vão mudar? Quando será que a gente vai voltar à realidade, ao momento que a gente vivia? Eu disse, eu não sei. E claro que eu não sei, ninguém... Oh, Margot, obrigada. Ninguém sabe quando a gente vai voltar. O que a gente sabe, na verdade, é que ao voltar não vai mais ser igual. E aí a gente vai poder, quando a gente tem essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento mais forte, mais claro de quem a gente é, isso é melhor para esse próximo momento. E eu entendo que enquanto as escolas não retornarem, nada volta a ser como antes. A gente não tem o que fazer, a gente precisa cuidar das crianças, e eu não estou dizendo que eu acho que as escolas precisam voltar. Eu só acho que as coisas só voltam ao normal quando as escolas voltarem, ok? Vamos lá, vamos finalizar? Dúvidas, questões sobre as forças, sobre como fazer, o que fazer com elas, ficou claro? Vamos lá, se alguém quiser me perguntar, vamos aproveitar esse momento, já que eu já passei as 24 forças que a gente tem, lembrando que a gente tem, então, essas 24 forças que elas estão dentro de virtudes que foram divididas em virtudes para ficar mais fácil didaticamente para a gente entender. As virtudes são, vou reler aqui, tá, gente? Tô lendo porque é muito conteúdo, não sei tudo de cor. Virtude 1, sabedoria e conhecimento dentro das forças. Virtude 1, sabedoria e conhecimento. Dentro de sabedoria e conhecimento a gente tem criatividade, curiosidade, critério, amor ao aprendizado, perspectiva, ok? A segunda virtude que a gente tem é coragem. Dentro da coragem a gente tem bravura, perseverança, integridade e vitalidade. Terceira virtude que a gente tem é humanidade. Dentro da humanidade a gente tem amor, generosidade, inteligência social. Outra virtude que a gente tem é justiça. Dentro da justiça a gente tem trabalho em equipe, justiça e liderança. A outra força que a gente tem, a outra virtude que a gente tem é temperança. Dentro da temperança a gente tem perdão, humildade, prudência, autocontrole. E a gente tem ainda como virtude a transcendência, que entram a apreciação da beleza, a gratidão, esperança, humor e espiritualidade, ok? A Dê tá me pedindo assim, Fátima, no grupo tu vai colocar esse link para fazer a classificação das forças? No grupo não, só para quem fizer um print da foto daqui e me marcar. Só para quem fizer um print dessa tela aqui, dessa tela do Instagram, me marcar e dizendo por que valeu a pena saber um pouquinho sobre essas forças. Não vou colocar no grupo não. Por quê? Porque a gente precisa entender que essa entrega precisa ser feita para o maior número de pessoas possíveis. Então, faz um print da tela, me marca e vai receber o link no seu WhatsApp ou ali mesmo no Instagram mesmo. Eu vou mandar o link, tá bom?
Valeu, gente? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Já que a gente tá com certo tempinho aqui ainda, queria muito agradecer a quem ficou comigo aqui até o final, quem está nesse momento vivenciando isso tudo. Acho até que, na verdade, assim, faz o print da tela e tem que estar no grupo. Acho que tinha que ser as duas coisas para poder ganhar o link, né? Tem que ser agora. E aí, vocês entendem que quando eu falo que tá nas minhas forças principais criatividade, é por isso, é porque eu invento na hora as coisas. Tá? Inventei agora, nesse momento. Obrigada, Kelly. Obrigada, Promopress, Marciane. É isso. Faz print da tela, me marca aqui no teu Instagram, me diz por que valeu a pena conhecer as suas forças, que eu vou te mandar o link para que tu tenha ela mais próxima de ti e que possa aumentar o teu nível de autoconhecimento. Valeu? Gente, espero vocês amanhã. O link de teste de ontem, Aline, o de ontem não é livre, tá? O de hoje é um assessment que é livre, é um assessment que tu consegue fazer pela internet, então ele é um assessment livre. O DISC é um assessment pago, então ele é um assessment que tu precisa comprar ele, tu não consegue ele de forma gratuita. Até deve ter algumas coisas na internet, mas eu não valido esse instrumento, não consigo dizer se ele tem cientificidade ou não. Assim como esse link que eu vou mandar para vocês de forças. A gente manda o link gratuito, tá? Eu vou mandar o link para vocês. Ele é uma ferramenta que também pode ser comprada se tu quiser ela mais completa e tudo mais. Tá bom? Faz sentido isso tudo para vocês? Valeu ficar até aqui. Lembrando que amanhã, meio-dia, a gente tá aqui. A gente que já conhece, então, um pouco do nosso perfil comportamental, já sabe um pouco já sabe quais são as nossas forças ou vai identificá-las agora de uma forma melhor. E amanhã a gente vai entender um pouco sobre sabotadores. Ok, eu sei que eu tenho tal perfil, eu sei que eu tenho tais forças que me ajudam. E por que eu ainda não tô vivendo a vida que eu mereço? Por que eu ainda tô sabotando alguns resultados que eu poderia ter melhor? Porque todos nós temos sabotadores, tá? Todos temos. A diferença é o quanto a gente consegue usar o nosso cérebro mais a nosso favor ou o quanto a gente consegue usar ele mais boicotando os nossos resultados. Valeu! É isso, gente! Boa tarde para vocês. Vamos almoçar aqui. Bom almoço para quem já almoçou e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Muito obrigada.